ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Né? E aí vem o parágrafo 2º e estabelece os requisitos, que a gente vai ver no momento adequado. Mas, o que eu quero trazer aqui inicialmente para vocês? Essa transação penal, entabulada entre Ministério Público e autor do fato, tem a seguinte consequência. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Então, aqui nós já podemos ver uma diferença básica entre transação penal e aquela composição civil dos danos que vimos na aula passada. Bem, qual é a grande diferença? A composição civil é uma resolução pecuniária, digamos assim, daquele problema social. Já na transação penal, nós temos a aplicação de uma pena. E se vocês lembrarem, se não lembrarem, falo aqui novamente, a transação penal é feita na audiência preliminar. A audiência preliminar que é antes do oferecimento da denúncia. Então, qual o recado que a Lei 9.099 deu? O recado que ela deu foi o seguinte: olha, eu vou admitir excepcionalmente um acordo de natureza penal. Um acordo entre Ministério Público e autor do fato. Ou seja, a Lei 9.099 rompe com o que a gente chama processo penal clássico, em que no processo penal clássico não há nenhum tipo, digamos assim, de acordo entre a Ministério Público e autor do fato, como regra. Tá certo? Então, vamos analisar mais detidamente a transação penal. Bem, deixa eu me recorrer aqui aos meus escritos, né, para não deixar passar nada batido. Então, a primeira questão, por que eu falei que a transação penal é um acordo que extingue a punibilidade? Bem, para diferenciar de alguns instrumentos que nós temos no direito norte-americano. Lá no direito norte-americano, né, nós temos basicamente 2 benefícios que podem ser dados ao réu. Né? O benefício do reconhecimento da culpa. Se ele reconhecer a culpa, ele pode ter uma vantagem processual. Né? É comum nesses filmes americanos aparecer, não, se você assumir a culpa, você deixa de pegar a pena de morte e pode pegar a prisão perpétua. Uma vantagem, né? Grande vantagem. E tem no direito processual americano também a possibilidade de barganha. Ou seja, o Ministério Público tem ampla possibilidade de discutir com o réu vantagens processuais no caso dele reconhecer uma determinada posição processual ou um determinado fato. A transação penal não equivale a tais institutos norte-americanos. Por quê? Já vou logo adiantando. Transação penal não significa reconhecimento da culpabilidade. E 2, na transação penal, o Ministério Público não tem ampla discricionariedade. A transação penal, como nós vamos ver, não se aplica a todo e qualquer crime. Ele se aplica apenas às infrações de menor potencial ofensivo. E lá no direito norte-americano, a possibilidade de atuação do Ministério Público na barganha, digamos assim, é ampla. Pode atingir outros crimes que não as infrações de menor potencial ofensivo. Então, antes de analisar a transação penal, já quero logo espancar essa dúvida. Pode ser um parente, mas não é irmão, digamos assim, gêmeo desses institutos norte-americanos. Não há que se falar nisso. Foram livremente inspirados, mas deles divergem. Muito bem, então, como já vimos, o fundamento constitucional da transação penal, artigo 98, a previsão legal é o artigo 76, e vamos para agora as discussões. Quem é que pode oferecer a transação penal? Segundo a lei, só quem pode oferecer a transação penal é o Ministério Público. Né? Porque ele diz que o Ministério Público pode oferecer a
transação penal. E aí vem a primeira pergunta que certamente já movimenta aí todo mundo, né? O Ministério Público, ele está obrigado a oferecer a transação penal ou ele tem discricionariedade para oferecê-la? Como tudo em direito, né, tem várias correntes, né? Então, quais são essas correntes? Por um lado, há quem entenda que realmente é um direito subjetivo do autor do fato ter esse direito à transação penal. Então, se é um direito subjetivo do autor do fato, o Ministério Público estaria obrigado a oferecer. Por outro lado, há quem entenda que não há esse direito subjetivo, e sim que se trata de uma discricionariedade conferida ao Ministério Público. Discricionariedade essa estabelecida em que os parâmetros estão estabelecidos na lei. Então, fica aquela pergunta, né? Se o réu, ou se o autor do fato, que ele ainda não é réu, preenche os requisitos legais, o Ministério Público pode se negar a oferecer essa transação penal? Bem, partindo do princípio da boa-fé processual que deve regular todos, evidente que se o Ministério Público reconhece que estão presentes todos os requisitos, certamente ele não deixará de oferecer a transação penal. Mas isso faz da transação penal direito subjetivo do réu, do autor do fato, melhor dizendo? Pessoalmente entendo que não. Por quê? Segundo a Constituição, nenhum direito ou ameaça de direito pode ser subtraído do Poder Judiciário, né? Em resumo, e se a transação penal fosse realmente um direito subjetivo do autor do fato, se o Ministério Público eventualmente não oferecesse a transação penal, era muito fácil. O juiz dava de ofício ou mediante provocação do réu, ou do autor do fato, melhor dizendo. O autor do fato bastaria ir até o judiciário dizendo, olha, o Ministério Público não ofereceu a transação penal mesmo, eu tendo preenchido todos os requisitos. Então, por favor, senhor juiz, dê a transação. Bem, a posição na doutrina e alguns juizados também admitem que o juiz aplique a transação penal de ofício. Só que essa não é a visão dos tribunais superiores. Os tribunais superiores rejeitam a possibilidade do Ministério Público oferecer, ou do juiz aplicar de ofício a transação penal. Então, se o juiz não pode aplicar de ofício ou mediante provocação, pessoalmente eu entendo que não se trata de direito subjetivo. Mas o que fazer então se discordar do que o Ministério Público fez? Segundo posição doutrinária com a qual eu concordo, o máximo que o juiz pode fazer é submeter essa questão ao próprio Ministério Público, aplicando analogicamente o artigo 28 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, se o juiz discorda, manda para o Procurador-Geral. E o Procurador-Geral vai tomar alguma daquelas medidas, de ele próprio oferecer ou ele concordar com o Ministério Público. E se ele concordar com o Ministério Público da primeira instância no sentido de não oferecimento da transação penal, aquilo está encerrado. Tá certo? Então, para resumir, entendo que se trata de uma discricionariedade regrada conferida ao Ministério Público. É evidente que se preencher os requisitos o Ministério Público não agir, aí se trata de arbitrariedade com a qual eu não posso presumir. Não posso concordar e certamente não é o caso que ocorre com maior recorrência. Mas quando a gente estudar os requisitos, nós vamos ver um exemplo crítico em relação a essa eventual discordância entre o Ministério Público e o juiz. Bem, alguma dúvida? Tá. Professor, o Ministério Público pode oferecer transação penal nos casos de ação penal privada? Bem, essa é uma ótima pergunta e, como sempre, também cheia de divergência. Segundo a lei, quem oferece a transação penal é o Ministério Público. Mas parece que a lei partiu do princípio de só seriam submetidas aos juizados especiais a ações penais públicas incondicionadas ou condicionadas à representação. E aí vem, e a ação penal privada? O querelante. Bem, olha o seguinte, vamos aproveitar para rememorar aí as fases do procedimento comum sumaríssimo. Tudo começa, vamos pegar o exemplo de difamação, que tem a pena máxima de 1 ano e é uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos supor que alguém foi difamado, e aí vai fazer o termo circunstanciado, né, não há prisão em flagrante, se o autor do fato se comprometer até o juizado.
Aí, chegando na audiência preliminar, qual é o primeiro ato dessa audiência? Composição civil. Então, vai estar lá o difamado e o difamante, não aquele que difamou. Aí, vai o conciliador, tem acordo? Aí, a vítima fala, não tem acordo. Se não tem acordo, pegando o modelo da lei, pegando o modelo da lei 9.099, seria hipótese de transação penal. Aí vem a dúvida. Ora, se o querelante não quis a composição civil, ou, por exemplo, o autor do fato não foi, esse querelante teria legitimidade para oferecer a transação penal? Segundo parte da doutrina, sim, o querelante poderia ele próprio oferecer a transação penal. Né? Agora, que contrassenso? Ele não quis a composição civil e vai oferecer a transação penal? Por quê? Depende da boa vontade do querelante, porque a composição civil é dinheiro. E a composição civil pode ter quantas vezes quiser. Já a transação penal, nós vamos ver que não. Feita uma transação penal, ele não pode ter outra daqui 5 anos. E mais, a transação penal é a aplicação de uma pena restritiva de direitos. Então, vamos supor que o querelante seja melhor, é melhor, por exemplo, né? Maldade no coração mesmo, né? Fala assim, é melhor, eu não quero receber dinheiro, mas eu quero que ele vá lá e trabalhe, preste serviço à comunidade, porque essa é a melhor forma de conduzir essa questão. Então, para alguma parte da doutrina, o querelante é que pode oferecer essa transação penal. Mas, e se o querelante, por birra, não quiser? Não quero. Por quê? Não quero. Bate o pé. Menino pequeno, bate o pé, né? Não quero e birra. Aí vem a seguinte questão. O Ministério Público poderia, no lugar do querelante, oferecer essa transação penal? Segundo parte da doutrina com a qual eu concordo, o Ministério Público, de acordo com o artigo 45 do Código Penal, ele é um fiscal da lei na ação penal privada. Então, se ele é um fiscal da lei na ação penal privada e ele vendo que estão preenchidos os requisitos da transação penal, ele poderia subsidiariamente oferecer a transação penal se o querelante não quiser. Mas tem que ficar claro que o ato ou a omissão do querelante é uma arbitrariedade. Tá certo? Ok? Porque lembrando, né, como eu falei, é uma discricionariedade regrada, porque a transação penal é uma discricionariedade regrada, todavia, é evidente que o Ministério Público tem que se orientar pela lei, regrada pela lei. Não pode ser o Ministério Público ou o querelante agir de maneira arbitrária. O que existe, e aí eu não vejo dúvida nenhuma nisso, é um direito subjetivo do autor do fato à manifestação da parte sobre a transação. Ou seja, eles deve ter uma manifestação da parte a respeito do cabimento ou não da transação penal. E se não houver essa manifestação, a parte, no início da audiência de instrução e julgamento, que é o próximo ato, após a audiência preliminar, deve levantar essa questão. Fala, doutor juiz, o Ministério Público ou